uma relação entre capoeira como arquivo arma, a partir de um pensador brasileiro chamado Célio Tavares, e que eu trabalhei junto, que é um professor da UF também, um grande ativista do movimento negro brasileiro. E comecei a fazer todo um trabalho a partir da capoeira para fazer uma relação entre os cultos afro-brasileiros, a relação com as pessoas, a coisa da capoeira como sendo muito mais do que provavelmente uma luta, um jogo, e isso cresceu muito, assim, e isso me levou a conhecer a realidade daqueles jovens, porque não adianta, na sala de aula, por mais que nós nos coloquemos numa posição, né, de escuta, né, nos coloquemos prontos a ouvir a demanda dos estudantes, é uma relação por si só colocada num nível de verticalidade acentuada. Isso é fato. Mesmo que coloquemos a sala em roda, essa disposição das cadeiras por si só não implica que pessoas vão se colocar mais. Eu acho que todo mundo que já foi professor sabe disso. Isso só não funciona. O que funcionou foi isso. Como havia o contato dessa corporalidade, né? A corporalidade implicava um contato físico, ensinar, pegar e tal. Mas eu sempre invejei os professores de educação física, né? De pegar e estar ali, ficar com eles e tal. Então é uma chance de estar ao mesmo tempo falando de filosofia, né? De história do Brasil, a partir da diáspora africana, né? Dos movimentos dos corpos, de história da arte, porque nós evocava uma pesquisa que eu já havia, estava fazendo na Biblioteca Nacional, sobre os pintores viajantes brasileiros e as imagens de capoeira que Debré, Rugendas e Chamberlain produziram na época em que vieram para cá, no final no começo do século XIX, com Dom João, né? Então, essa primeira cartografia de imagens da capoeira brasileira. Então, assim, e foi um momento que eu pude juntar todos esses discursos, do visual, do físico e tal. E, em contrapartida, o que eu retornava era principalmente essa vida cotidiana daquele jovem. Então, assim, eu sempre fui um péssimo capoeirista, mas isso não tinha importância nenhuma, porque não era da ordem da eficácia e da qualidade da capoeiragem lidada. Era a capoeira como fenômeno psicossocial, sociológico, cultural da sociedade brasileira e do povo preto do Brasil. Então, isso é um negócio muito bonito. Dando aula num lugar, foram 2 lugares que eu trabalhei no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e na Maré, que todo mundo no Brasil já ouviu falar, e sempre mal falado, e que tem 90% de pessoas são negras. Então é muito interessante poder estar nesse lugar falando sobre exatamente a capoeiragem. Então isso foi um momento onde talvez eu tenha tido a relação mais horizontal na educação básica até hoje, no momento em que não era propriamente a aula, era aquilo que era não aula, né? Então esse meu jeito de falar um pouco mais postado, mas assim, teórico, caía por terra, porque eu tinha que usar a gestualidade e a linguagem não verbal nessa relação de troca com os estudantes. É legal, né, vendo você falar dessa atitude totalmente pan-africanista, né, que é bem legal só de chamar a atenção aqui. É um modelo como a gente se reinventa na sala de aula muitas vezes, né, também, né, da gente encontrar dessa rede, né, do qual você fez na favela da Maré, ou no Complexo do Alemão, né, outras formas, né, na não aula, né, de tecer diálogos, não o diálogo que é do asfalto, né, mas sim o diálogo que é do morro, né, entender a outra forma de falar, outra forma de agir, outra forma de pensar e outra forma de fazer educação, ou seja, pedagogias outras, né, que são necessárias para que a gente possa acessar e se deixe acessar também, né, pelo outro, né? O que é tão importante hoje para essa pedagogia decolonial do qual você trouxe toda a sua fala inicial, né? Que é importante a gente sempre que acordar e botar o pé, né, fora da cama ali, vou para a sala de aula, pensar essas questões que elas são tão importantes para esse lugar de uma outra produção de conhecimento, de saberes cotidianamente na sala de aula, né? Bom, tem mais alguma coisa, Márcia? Nada? Aqui tem alguma coisa? Mara tem. Mara do ensino fundamental, para quem não conhece. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professor. Meu nome é Mara, eu acompanho as equipes de professores que trabalham no fundamental, no ensino fundamental. E uma
uma discussão importante que a gente acompanha nas escolas diz respeito à formação das professoras, né? Como a grande maioria é polivalente, né? Os professores do primeiro ao quinto ano são professoras polivalentes, elas têm uma outra formação, né? Muitas das nossas escolas não têm um professor de artes específico. E uma grande conversa, nossa discussão diz respeito a essa formação, né? E escutando você falar, eu fico pensando muito nelas, né? Pensando muito no trabalho que a gente faz com elas ao longo do ano letivo, enfim. E o quanto a gente pensa que não é preciso estar formado em artes para trabalhar com artes com as crianças, né? O quanto a gente vem incentivando e dizendo isso, né? Encorajando-as também, né? A pensar e a tentar buscar formas artísticas no trabalho com as crianças que não dizem respeito só à formação delas, né? Que podem e devem ultrapassar esses limites tão impostos aí, né? Que os cursos de pedagogia nos impõem, os cursos de arte nos impõem. Então, queria que você falasse um pouco disso, né? Que, pensando nessas professoras que estão nos assistindo, né? Que, na verdade, talvez estejam só os coordenadores, mas do quão pode ser libertador essa nossa não ideia de ter formação em arte para poder trabalhar com as crianças menores. Arte. A formação não é nada, né? A formação é geral, não é só arte. Também não é formado em matemática, também não é formado em música, também não é formado... esqueci. Porque é isso, não existe esse professor da educação infantil ao Fundamental 1 que seja formado em alguma coisa que não seja ser professor, né? Que os professores falam, eu não sou formado em arte, não sei como trabalhar arte. Mas, na verdade, o que está em jogo nessa experiência de arte, ouvindo a Mara falar, é como que é a nossa experiência em arte, da vida toda. Porque, de alguma maneira, a gente teve alguma experiência como aluno, com matemática, com língua portuguesa, com ciências, e quando chega nessa área, que é sempre algo que esbarra num lugar de discurso de ensinar arte, por que a gente acha que nessa área eu não tenho formação? Como se eu tivesse nas outras. O fato de ser um professor polivalente. Não sei se é isso que você estava... Muito boa a questão de vocês duas, né, que ela acabou complementando. Quando eu cheguei aqui, um rapaz aqui do SESC perguntou, o que você quer que eu escreva embaixo? Eu falei, só professor. Professor de quê? Só professor. Porque basicamente eu sou professor. E ao longo da minha vida eu fui mudando muitas coisas, só não deixei de ser professor. Né? Eu já me perdi como professor de cinema, filósofo, teórico da arte. Professor, tá bom. A UV eu trabalhei em 50 mil lugares, mas sou professor. Então, todo professor é polivalente. Então, as duas coisas que eu acho importantes. A primeira coisa, que diz respeito até à ideia desse campo, né, expandido, que é o campo das artes. Por que esse lugar ainda tem uma sacralidade? Como é ser um cientista ou um filósofo? Ser um artista, um cientista ou um filósofo, né, você pode até ser formado em sociologia, você vai dizer, eu sou sociólogo. Você pode ser formado em história, eu sou historiador. Em economia, eu sou economista. Ninguém diz que é filósofo ser formado em filosofia. Dizer que filósofo vai dizer que você é igual a Platão, Kant, Nietzsche. Né? Artista, você vai dizer assim, qual é a sua obra? Então, e na verdade, uma das grandezas da nossa atualidade, e essa instauração que o contemporâneo faz, é exatamente de sacralizar todo e qualquer papel que não seja na ordem das práticas. Por conseguinte, todo mundo é artista porque ninguém o é, de fato. É o campo de validação que vai garantir aquela prática que você seja... você vai fazendo e vai acontecendo. Você tem à mão inúmeros manuais, formas, práticas. E arte contemporânea, nós estamos no contemporâneo. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse fazer prova para a Escola de Artes, para as Belas Artes do Fundão, eu não passaria, porque eu não passaria também na prova específica, eu não sei desenhar nada, nem uma linha com uma régua. Mas talvez eu não entrasse muito bem na UERJ, por exemplo, que não vai cobrar isso, porque como eu trabalho numa inflexão contemporânea, não exige uma suposta habilidade. A gente tem que
fazer também a crítica às habilidades e competências, que eu trabalhei muitos anos eu acho que esses termos, né, que se tornaram must num certo momento na educação básica brasileira, nas escolas, para os teóricos discutidos, debatidos, de alguma maneira trouxeram também um certo vocação para o capitalismo, para o trabalho, para o especialista, e eu acho que a gente tem que recusar o especialista. Recusar o especialista sem ser um generalista. Eu gosto da ideia da polivalência, né? De você ser plural, polivalente, heterogêneo, múltiplo. Então, a grande questão é que esse lugar do artista ficou um lugar meio do sagrado. Todo mundo pode cantar sem precisar ser um cantor. Todo mundo pode pintar sem precisar ser um pintor. Todo mundo pode se poetizar sem se colocar na posição do poeta ou da poetisa ou do poeta. Isso não tem a menor importância, né? Isso você fez bem, porque, por exemplo, muitas dessas professoras e desses professores talvez escrevam seus poemas, pintem seus quadros, toquem suas canções, né? A despeito disso, eles não se colocariam no lugar porque eles não têm um conhecimento prévio para ensinar isso. Só que você não vai ensinar. Vai criar. A ideia talvez seja criar um espaço de criação, né, compartilhado. A minha filha gosta de pintar, o meu filho gosta de música. Mas talvez ele não se torne nem músico, nem pintor. E daí? Porque a criança gosta, toda criança se sente um artista, sem ser. Ela vai e faz. Né? Essa crianceria que nós perdemos, essa vontade, esse dever criança que a gente infelizmente perde, ou não se deixa atravessar, deve ser retomada com radicalidade. Assim, eu sei porque como eu tenho filhos na rede pública, eu vejo isso. Né? As escolas, quase o professor que falta é o de arte. Numa escola da minha filha mais velha tem um professor de arte, que é de teatro, mas ela não faz o trabalho. A coisa que ela menos faz é teatro. Ela faz redação, leva um monte de gente, faz inventa histórias. Ela parece muito mais a professora de português do que a professora de teatro. Né? Enquanto na escola, meu filho era professor de música, né? Acho que ele estava ausente e não voltou. Né? Então é muito menos importante ensinar música do que outra coisa. Então a professora do meu filho, que adora tocar o violão, ela mesmo vai lá e toca violão. E ela sabe tocar violão, mas então ela usa, porque ela é uma professora dessa educação, né? Porque ele está fazendo 4 anos, então ele está no primeiro período, né? Período pequeno ainda assim. Então o que acontece? Ela faz, às vezes, desse negócio e cria aulas interessantes, né? Porque eu tive a oportunidade, né, de até... Eu estava em cima, no bairro da Urca, tem um morro que sobe, e dá até para você ver a aula do alto, né? Você sobe um lugar chamado Pista Cláudio Coutinho, né? Dá para ver uma escola, que a escola fica bem na praia mesmo, chamada Gabriela Mistral, uma escola muito interessante, meu filho estuda. Então, para ver eles brincando, tocando violão, a aula de música, tocando correndo, e ela não é música. Ela jamais colocaria como música. Então, assim, ela dá essa parte porque lá está sem professor de arte. Acho que isso é uma coisa que poderia ser pensado. Acho a coisa mais grave do que vocês falaram, e que me interessa muito, por que as pessoas sacralizam esses lugares. Né? Porque, se o artista virar especialista, como diria Caetano Veloso, é o fim. Não acho sentido. É muito bom, né, esse comentário que a Maria Cláudia traz, né, ao mesmo tempo que você coloca, né, é da gente também pensar esse professor artista todo dia dentro da sala de aula, né, que produz, que cria juntamente com seus alunos, né, e tece todo o tempo outras formas e outras ideias de fazer educação cotidianamente, né. Aí, pegando um gancho também no que o Jorge fala, passar por esse lugar, né, de um processo de aprendizagem também que se dá na sala de aula, com esses alunos nossos, também que nos ensinam a ser artista, né, e esse estado performático todo dia na sala de aula, né, de você perceber que ao mesmo tempo eu saí com uma aula totalmente planejada, né, totalmente prontinha, e eu chego ali, é outra coisa que acontece, é outra maneira, né, que se realiza aquele processo, né. Então pensar esse professor artista, pensar esse professor performance também é muito interessante, né, porque hoje me perguntam, você é professor de música? Não, eu sou professor de tudo, né? Porque se a gente está ali para um processo de formação humana, eu tenho que utilizar de todas as redes, todas as possibilidades e caminhos para desenvolver aquilo que está objetivamente dentro em mim, né? E aquilo que é importante, né? Hoje dentro da educação, a formação humana, né?
E como é que a gente desenvolve essa formação humana? Então, é tecendo o diálogo, né, pegando caminhos e possibilidades de todo esse arquétipo construído dentro dessa rede, né? Eu acho que isso é bem plausível aqui para o nosso diálogo, né, que a gente está desenvolvendo com os nossos professores de arte, com os nossos professores pedagogos, com as nossas coordenações pedagógicas aí também. Marcita? Por enquanto não tem mais nenhuma contribuição, mas eu estava lendo aqui, né, pesquisando, porque eu adoro Ariano Suassuna, né, para mim é uma referência nesse campo da linguagem, da música, da arte. E tem uma frase que ele diz aqui que é o seguinte, que a arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. A arte para mim é missão, vocação e festa. Eu gosto muito dessa frase dele, porque eu acho que bem a proposta desse curso, né, Léo, de pensar as artes, e não a arte, as artes, todas as formas de linguagem, né, todas as formas de expressividade, né, como diz a Mariana Pimentel, a nossa parceira aqui também no projeto, mas que ela fala bastante sobre isso, né, a questão da expressividade. Né, então, eu acho que é esse caminho que se quer tecer aqui no curso, né, Léo? E muito bom, né, o que a gente até você coloca nesse lugar também dessa arte que é sacralizada, né, ao mesmo tempo artes visuais, dança, teatro e música, né? Dentro de hoje do currículo, né, do que a gente tem na Base Nacional Comum Curricular, ao mesmo tempo uma legislação, né, que também corrobora com essas quatro linguagens, né? É a 13.278, agora de 2016, né? E quanto a gente também tem outras artes, né? A gente tem aí o cinema, a gente tem a fotografia, a gente tem o picho, a gente tem a arte urbana, os quadrinhos, né? Quantas outras, né, também que são tão importantes e tão necessárias estão, né, no cotidiano das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, né, e que de certa forma, de certa maneira, nós, enquanto professores, né, necessitamos também fazer um olhar e trazer essas outras especificidades para o trabalho entre linha, né? Ou não entre linha, mas também como principal processo dentro do processo, dentro da identidade artística, né? Entender isso também como uma rede também estabelecida, né? É muito interessante que hoje a gente fazer uma aula de audiovisual, não tem como deixar de falar de cinema, não tem como deixar de falar de música, eu não posso deixar de falar de dança, eu não posso deixar de falar de artes visuais, ou seja, como é que a gente constrói essa rede, como é que a gente estabelece essa rede dentro de um processo artístico, cultural, e ao mesmo tempo dentro de um processo, de formação humana, né? Então, o quanto isso é possível, o quanto isso é tão interessante da gente desenvolver. Eu acho que cabe aí, Jorge, um comentário seu nesse campo, né? E até para a gente aqui começar, né, depois alguns comentários, da gente ir para nossas considerações finais do nosso encontro de hoje. Você quer falar? Quem quer falar, então? Nossos... Ok, então depois dos dois a gente vem com a Cláudia e a gente volta para o Jorge. Contribuição aqui do Ceará, Juazeiro do Norte. Olá, pessoas. Bem, Juazeiro do Norte. Diante dos diferentes contextos sociais e mercadológicos em que nós, alunos e professores, estamos inseridos, com que postura podemos apresentar as artes de uma maneira significativa? E agora a contribuição de Minas Gerais sede. Assim como o Ricardo Bausbaum, em seu maravilhoso texto dos artistas e etc., buscamos a experiência dos professores artísticas, performance, amigo e etc. Obrigado. Não, porque eu ia um pouco em cima do que você estava trazendo, dessa ideia de que a gente também não pode esquecer que a escola é um lugar que ensina. E é um lugar dos saberes. E como que a gente não acha que arte é saber? Saber que tem coisas que tem que ser aprendidas em termos de arte, nem em termos de experiências, de como é que a gente coloca a arte na escola, dentro de uma ideia de saber, porque o papel da escola não é formar artistas, mas é colocar as pessoas em meio a diálogos com todos os tipos de saber, e que os saberes ligados à arte não são menores do que os saberes ligados a qualquer outra área, como matemática, por exemplo, né? E o quanto que a gente
quando fala de arte, esquece que é a arte que dá uma cara ao mundo. Que é o artista que traz um olho para o mundo. E esse olho atravessa o nosso olho, como experiência humana. Acho que é por isso que o Vygotsky diz que a arte é a nossa salvação. Porque é por meio da arte que se pode desconstruir coisas e trazer uma nova criação a partir de uma experiência coletiva. No sentido de que ela promove criação de sentidos. E por que a escola acha que isso não é importante? Assim, acho que eu vou começar no que você falou, né? Que eu não tenho mais nada que dizer, você foi perfeito, não tenho muito a cumprimentar, mas pegando um pouco da valoração mesmo desse campo de saber, né? Porque assim, a gente já... Porque está discutindo essas questões, normalmente coloca, é isso mesmo, né? Tem um campo de saber importante. Eu sempre politizo, procuro historicizar também as minhas reflexões, para dizer que a gente também não está fora dentro de um campo de construção de sentido que é a sociedade capitalista. Evidentemente, a gente está falando, não é que a arte não esteja vinculada ao capitalismo, muito. O que mais lava dinheiro no mundo é arte e futebol. Então, assim, arte vale muito dinheiro. Com muito dinheiro, isso aí não é questão de arte. Né? Um quadro valia R$1 milhão, como alguns artistas brasileiros, nem tão importante vale, isso é muito dinheiro. Então, não é que a arte não dê dinheiro, mas no mundo da tecnicidade, da especialidade, é curioso, principalmente em lugares onde nas classes menos favorecidas, no povo preto, as pessoas das escolas públicas, esse lugar é um lugar que vai pouco. Né? Que é curioso, enquanto que os jovens bem-nascidos podem fazer suas aulas de piano, aula isso, aula aquilo outro. Então, essa relação também deve ser atravessada por uma crítica de classe associada à sociedade que a gente vive. Para mim, isso é uma coisa muito clara. O que não quer dizer que a gente não tenha um debate importante sobre isso. Né? Esse debate é sempre um debate que apetece muito. Né? Vou tentar pegar também as contribuições das pessoas que trouxeram, né? Porque certa vez assim, eu estava conversando com uma professora de arte, que eu dou aula num curso com professores de várias linguagens. É uma pergunta. Então, gente que dá aula de teatro e tal. Eu não gosto de dar aula de linguagem nenhuma, que eu prefiro trabalhar mais nesse campo da teoria para atravessar todas, né? Eu tenho disciplinas no curso que eu dou aula que é assim, estudos do teatro, estudos da dança, estudos do audiovisual, estudos... Então, cada professor, supostamente um especialista, dá aula no básico para aqueles que vão se formar no bacharelado em produção cultural. Então, você estuda, trabalha com esse campo das artes, né? E eu gosto de trabalhar porque dependendo do que eu estou fazendo, eu vou discutir com qualquer uma pessoalmente, qualquer uma das linguagens, né? Procurando atravessar um pouco todas, se possível, daquelas que eu conheço mais, né? Particularmente me interessa mais como hoje as artes visuais, o cinema mais expandido, a arte do vídeo, né? Essas plataformas digitais, onde todo mundo pode ser cineasta, videomaker, etc. E a performance. Porque eu acho o seguinte, que a gente tem que... Como é que a gente lida com isso, né? Essa relação entre que você falou da questão dos saberes. Porque eu estava conversando com uma professora de teatro, de onde eu dou, uma pessoa que eu gosto muito, que é ligada aos cursos afro-brasileiros, trabalha com arte étnica, e ela falou, não, Jorge, ele estava discutindo música, eu era professor de música, e ele disse, não, eu acho fundamental que o estudante daqui saiba direito tal coisa técnica, né, uma diferença, Mozart, Bach, não sei o que eu mesmo não sabia direito do que se tratava, do que ele estava falando, porque era uma tecnicidade que eu não tinha no menor domínio. Aí ela falou, não, o negócio é dar Paulinho e da viola para os caras. Aí os dois entraram num debate, né? E eu falei o seguinte, eu concordo com os dois e ao mesmo tempo discordo, porque assim, por ter vindo de classe popular, vindo da favela, eu tive muita dificuldade em ter acesso a essa arte erudita que, na verdade, esse campo de saber erudito que me possibilitou uma série de coisas, como, inclusive, fazer mudança de julgamento de classe. Então, acho que isso é muito importante, porque também, assim, exclusiva e única valoração da chamada, que diz arte popular e tal, ou seja, das coisas que vêm de raiz, também pode ser uma coisa perigosa e manutenção do status quo. Eu perguntei para ela, vem cá, de onde você nasceu,
ela tem sobrenome, 2 sobrenomes estrangeiros, italianos e tal. Eu sei que ela é uma moça que veio de classe média alta, que teve uma formação, que aprendeu inglês indo para a Inglaterra, aprendeu francês indo para a França, que a classe média alta faz com os seus filhos que estudam nas boas escolas, né? Então, assim, para mim, que bom que eu estava mesmo na favela e um cara lá me deu Dostoiévski para ler. É por isso que eu saí dali, né? No sentido que ali estava difícil para mim, né? Então, por quê? Porque alguém chegou, né, generosamente e me apresentou, quando eu tinha 15 anos, Dostoiévski, Sartre, uma série de coisas, e me fez ouvir Bach e saber eu gostar de Bach, como eu gostei também. Continuei até hoje, eu gosto de viola e outras coisas, né? Então, não se exclui. A grande questão que você fala, que é a série, é não hierarquizar e saber de que lugar está saindo cada um desses textos, né? Só para terminar, para responder, o tempo está acabando, a segunda questão, né? Uma veio de Juazeiro do Norte, uma cidade que eu adorei, e quando fui lá pelo Sesc, inclusive, e uma outra veio de Belo Horizonte, né? A primeira fala da questão das linguagens, né, Márcio? Das linguagens artísticas. Eu não me lembro bem. Mas qual a questão? Essa é a segunda questão. Buscamos a experiência dos produtores artistas, performance, amigos, etc. Sim, Assim como Ricardo Bausman, em seu maravilhoso texto do Artistas e etc., buscamos a experiência dos professores artistas, performance, amigo. Eu acho que esses são as múltiplos papéis, né? Eu conheço bem o texto do professores. Basbal trabalha comigo, né? E hoje, assim, e essa ideia de professor ativista com hífen sai a partir de um debate que nós travamos, né, a partir desse livro que ele chama de Manual do Artista, etc. Ele é um artista, um dos mais importantes, talvez o artista acadêmico mais importante do país, porque ele é um artista conceitual fundamental no Brasil e é um grande professor universitário. Ele trabalha nos 2 campos. Né? O artista consagrado vive da arte, normalmente. E a arte conceitual que ele faz, não, a arte que vende, que a arte conceitual não vende, né? Ele vende um conceito para um galerista. Ele vive como professor, ele vive basicamente como professor. E hoje ele é professor titular na UF, no curso de arte. A gente é amigo há muitos anos, conheci ele há muitos anos, mais de 20 anos. E essa ideia de que ele fala de você ser artista, que ele é artista, ele é professor, às vezes ele é curador, às vezes ele é crítico, e aí ele faz o hífen. Artista é alguma coisa, mas o artista vem na frente. Aí eu brinco com ele, eu não, eu só ser professor, mas o professor vem na frente. Para mim, eu sou basicamente professor, por isso é hífen, professor e alguma coisa. O meu etc. vem depois do professor. O seu etc. vem depois do artista. Eu queria dizer que a gente não estejamos juntos, trabalhando juntos, né? Então, é essa relação, né? E isso é claro, porque eu vou dar até um exemplo hoje, talvez da artista. Qual é a artista negra hoje mais que é a maior celebridade do mundo hoje? Chama-se Grada Quilomba. O que a Grada Quilomba é? Uma artista portuguesa que vive na Alemanha. Mas, na verdade, ela é uma professora. O trabalho dela de arte são as aulas dela. Só que ela dá aula assim, usando o vídeo, são aulas, e falando da diáspora africana, da questão da negritude, da mulher negra. E hoje as lutas minoritárias estão no must. Hoje é a parada. O capitalismo é muito rápido, muito sagaz. O que está bombando? Não quer dizer que o trabalho não seja ótimo, excelente, né? Ela é uma artista hoje muito importante. Tanto que o trabalho que ela faz na Bienal de São Paulo, a última, era sobre a nossa escrava Anastácia. Se chama Anastácia, onde ela cria uma série de dispositivos para mostrar o calvário vivido por Anastácia. Então, e na verdade, você vai ver o trabalho dela, a performance, ela é uma aula. Ela dá uma aula sobre a questão da feminidade. Então, eu estava conversando isso. Nossas aulas são performance, podem ser vistas. Se você chamar a aula de performance de arte, é arte. Se você não chamar, não é arte. O que fazer ser arte ou não é o que você nomeia num sim enquanto tal. Isso é uma coisa clara. Tá. Chega uma pergunta aqui para a gente de Manaus. As pessoas também podem perguntar ao Vive a Cores, tá, minha gente? Tem a câmera, tem o microfone, tem tudo aí do outro lado. Também pode nos enviar, por favor. Mas eles fazem uma pergunta que eu acho que é legal ouvir sua voz e as nossas propostas pedagógicas de alguma forma, e aquilo que a gente entende como educação também a gente corrobora e pensa de uma outra maneira. Então, no contexto do debate
adotar um livro didático para o ensino de arte no ensino fundamental 2 pode favorecer o aprendizado dos alunos? É uma pergunta, uma questão que a gente vem sempre debatendo, que a gente vem sempre sinalizando. Então, acho que você pode colocar a sua questão, que eu acho que também você vai contra a adoção de livros, mas nós, enquanto Departamento Nacional, enquanto propósito pedagógico de ensino infantil, de educação infantil, de ensino fundamental 1, projeto habilidade de estudo, tudo que a gente tem dentro dos nossos projetos educativos, a gente entende que a adoção de livros ela não é a melhor maneira para um projeto educativo emancipatório, né? A gente entende que observar o que tem ali dentro da sala de aula, né, o professor também tem a possibilidade de produzir o conhecimento juntamente com seus alunos, ele é muito mais significativo e tem muito mais singularidade do que um livro pronto com perguntas e respostas, né? Mas eu deixo para o Jorge falar também, e só para você entender o nosso posicionamento enquanto Departamento Nacional também, tá? Não, eu acho que você já respondeu. Não há nada contra o livro de por razões óbvias, e aí, mesmo sem nunca termos conversado sobre isso, né, pela essa relação empática que se produz nesses encontros, né, já se coloca claro. O livro didático, não sei, sou contra o livro didático. Só que o livro didático vindo de cima para baixo, como uma orientação de um único livro, primeiro, que é uma pobreza. Primeiro que eu acho que essas pessoas que estão se formando têm que aprender também a fazer pesquisa. E pesquisa de um livro só é plágio, entendeu? Então, sabe, pesquisa se faz com multipluralidade. E o grande trabalho é você elaborar o seu livro a partir das suas aulas. Eu nunca consegui terminar o livro didático que eu ia fazer quando dava aula no Pedro II. Eu ia aula num colégio chamado Pedro II, estou falando para chamar para todo mundo que é do Rio sabe qual é esse colégio, mas tem no Maitá, que é uma rede de colégios federais, então a gente pensava em fazer um livro. Depois, no final, eu propus, não, vamos fazer esse livro, não, deixa as formas apostilar mesmo, juntando coisas. E nós vivíamos numa época, assim, pré-meio a essas redes sociais. Hoje, com os computadores, todos os estudantes que assistem minhas aulas, eles só leem no celular, e eu não vejo um problema nisso. Meu, importante que leia. Antes que leia. Então, eu leio vários, e dali mesmo do celular, o cara linka o texto que eu estou dizendo. Então, essa ideia você pode criar. Que bom que se você tem um caso do SESC, né, vamos assim, que você tem uma infraestrutura material bem generosa, né, para padrões brasileiros e tal, que você pode ter câmeras e tal, não sei o que você pode linkar coisas, né? Imagina, né? Pode fazer coisas muito interessantes a partir daí. Né? Então, usando exatamente as benesses das redes e das tecnologias de informação. Então, não faz sentido você configurar. Parece uma coisa, eu acho assim, esse projeto nacional, para mim, fracassado, que só faz bem as grandes editoras, né? Fez um livro, o Brasil inteiro. Para mim, isso exatamente, a um livro, né? Foi muito bom para dar dinheiro para as editoras e botar algum dinheiro na mão de alguns professores, assim. Exatamente. Depois do lanche, né? Aí vem todo mundo animado para um monte de pergunta. Temos aqui Paraná e Ceará, Quixeranobim, tá? Eu acho Quixeranobim. A gente pode fechar depois das colocações após essa questão aqui do Pará e do Ceará. Paraná. A fala do Léo foi bem interessante sobre tantas artes que fazem parte da contemporaneidade. Essas artes não têm tanto espaço nos ambientes escolares, pois a arte precisa tanto dos saberes teóricos quanto dos saberes práticos. E quando vamos falar do grafite, do piche, como não levar os estudantes para as ruas, ambientes externos, ou mesmo a fotografia e o audiovisual? O teatro, a performance, a música e sonoridade. Eita! Acredito que hoje não seja possível. Ceará, essa forma de ver, de transformar as pessoas no lugar de formar, foi muito significativa. Questões como a inclusão nos deixam inquietos no sentido de como inseri-los nesses momentos artísticos de se apresentarem mesmo, fazer parte verdadeiramente, e não incapaz, indiferente às limitações de cada um. Perguntamos, então, se o Jorge teria alguma sugestão. Paraná, só para fechar aqui, que chegou agora. Paraná,
Não seja possível ter discussões. Nossa, o pessoal está mandando um monte de coisa agora. Não seja possível ter discussões e aulas e não aulas, somente dentro da sala de aula. Isso trata com negligenciedade que tanto é ambiente cultural e social, como a escola pretende ser. Quando é galeria e tela em branco para apreciação e florescência de olhares e da criatividade. Ela falou que as mensagens dela estão cortadas ao meio, tá? E Rio Grande do Sul, para fechar. Estudei numa universidade na qual vivenciamos o entendimento do professor artista. Pensando antes de ser artista, o sujeito criador é um professor. Da mesma forma, o professor, em seu dia a dia, também acaba atuando e interagindo como artista. Em nosso trabalho formativo, junto à equipe pedagógica, viemos aproximando essa perspectiva da equipe pedagógica, a fim de que também perceba o potencial criativo. Muito bom, gente. Léo, acho que dava ótimos textos aqui, né? No AVA, vocês podiam ir escrevendo uns textos, de repente, a várias mãos, como o professor aqui já sugeriu várias vezes. Eu acho que ia dar uma coisa bem bacana no AVA. Fica a sugestão. Assim, sobre as sugestões dar, eu não tenho muita sugestão a dar, porque vocês que são, todos que estão ouvindo, todos que estão aqui, o Léo, a Márcia, todos que estão participando, né, trabalharam e trabalham muito com essa prática docente, né, nessa forma de lidar com o outro na construção de um saber de modo o mais coletivo, comunitário e colaborativo possível, para usar aqui a minha tríade de trabalho. Então, a sugestão é trabalhar com afinco que pretende ouvir-se numa forma de escuta, numa forma participativa. Né? Como produzir esse processo educativo participativo, que eu acho que é um desafio que cada um vai ter dependendo do quem esteja. Quer dizer, não adianta, não existe texto sem pretexto, né? E não existe, e todo pretexto implica necessariamente um contexto do qual esse texto vai emergir. Isso não é só uma rima. Eu acho que isso pode ser uma solução para a gente. Eu acho que aqui com as palavras finais do Jorge, a gente pode concluir o nosso dia de hoje, né? E eu desde já faço um convite ao pessoal que está enviando os comentários e as falas pelo chat, que vocês participem conosco no nosso AVA, né, na Rede de Desenvolvimento Técnico, né, como a Márcia bem mencionou, ela vai enviar uma colinha para vocês agora pelo chat para todo mundo, aquele que não tem acesso, né, como é que pode acessar, para que a gente possa, dentro do fórum, né, desses fóruns que a gente está criando após a cada aula, que a gente possa realmente dar continuidade a essas discussões e sinalizar ainda que não é somente a participação da videoconferência que vai garantir a participação no encontro presencial. É também dentro do fórum de discussão, ou seja, dentro do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, dentro da Rede de Desenvolvimento Técnico. Lá também é a garantia, né, da gente ter que coletivamente observar, né, e fundamentar a participação presencial de vocês lá em Cacupé, em Santa Catarina, né, no período de 6 a 10 de junho. Então, Jorge, aqui a gente agradece mais uma vez a sua fala, que foi muito significativo, muito singular para a gente pensar esse lugar da arte enquanto política, enquanto uma outra estética, né, enquanto o lugar da docência como responsabilidade social mesmo, que é tão necessária para essa produção desse currículo cotidiano dentro da sala de aula, né, e pensar nessa arte enquanto ela plural, né, que não é somente dança, teatro, música e artes visuais, mas sim tantas outras manifestações que são tão importantes para a formação humana, né? Então a gente aqui agradece você. Desculpa, temos aqui também, a Márcia está me dando uma super colinha aqui, eu vou pegar a pastinha do lado. Nós temos as outras nossas aulas antes de concluir, mas só agradecendo mais uma vez, a gente faz todo o script, tá vendo, gente? Aqui. A gente agradece, né, a sua participação. Vai ser muito bom ter você também, o Jorge e a Denise vão estar conosco lá em Cacupé. Então, assim, para vocês explorarem ele bastante. Só fazendo aqui uma divulgação dos nossos 2 próximos encontros. Então, no dia 2/5, aí com o professor Renato Nogueira, no qual ele vai falar sobre infancialização, Bantu e Teco-Porã, encruzilhadas das artes, educação, ética e estética. E no dia 23/5, currículo, trabalho docente e o que acontece nas salas de aula com a professora Maria Luísa Susequinte. Então, coloquem nas agendas de vocês, sempre nesse período das 14h30 às 17h.
E aqui encerramos. Obrigado, pessoal do Departamento de Educação, Educação Infantil, PEB, Programa Habilidade de Estudo Fundamental, Jorge.